Enquanto psiquiatra, qual a sua opinião sobre as políticas públicas ideológicas que resultam no fechamento de inúmeros leitos psiquiátricos no Brasil? Poderia destrinchar as causas e consequências disso no manejo da saúde mental? Olha, eu acho que o país, infelizmente, não tem nenhuma política para doenças mentais. Nós saímos de uma política baseada, até a década de início de 80, em manicômios, que era um horror. Que era melhor ser uma coisa de tortura. Exato. Né? E aí veio uma abertura que foi tipo assim, abre tudo, põe todo mundo para fora. Existem quadros de esquizofrênicos crônicos de pessoas que nunca conviveram com suas famílias, moravam lá e não tinham para onde ir. As assistentes sociais ficavam e morreram nas ruas. Nossa. Morreram nas ruas. Se você for ver, existe um grande número de psicóticos crônicos nas ruas. Não estou falando os que são dependentes de crack, eu estou falando daqueles mendigos que a gente vê na rua, falando sozinho e sujo. Essas pessoas perderam o único abrigo que eles tinham. Né? Então, eu acho que foi uma virada que tinha que ser feita, respeitando que aquelas pessoas já tinham virado aquela instituição. É claro que aquilo era minoria. Então, eu acho que foi uma virada muito rápida. Acho que a gente, hoje, existe uma boa psiquiatria feita, ela é ambulatorial realmente, ela é preventiva, ela é ambulatorial, as medicações evoluíram muito, as coisas que não são medicamentosas, como a estimulação magnética transcraniana, como o neurofeedback, deveriam estar também como opção de tratamento. Ia diminuir muito as internações que são caríssimas. Né? Então, eu acho que tem que sentar e parar de, tipo assim, a opinião dos psicanalistas, a opinião dos alternativos, a opinião dos consteladores, a opinião dos... Gente, a gente tem que sentar e ver o que é melhor para cada grupo de pacientes. Porque, assim, a gente não vai fazer não existe uma política de saúde pública, mental ou não mental, que o ser humano não todo mundo vai ser tratado com psicanálise, não. Tem gente que não pode ser tratada com psicanálise. Por exemplo, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Na psicanálise, você volta ao passado e remoe aquelas lembranças. Para o cara que tem transtorno obsessivo compulsivo, isso é terrível. Isso faz com que os pensamentos fiquem mais obsessivos, né? E aumente os rituais. Mas para uma pessoa que tem ansiedade, entender o seu processo de ansiedade desde a infância, ok, funciona. Então, assim, a gente vai ter que evoluir para fazer uma saúde mental que seja direcionada ao que é melhor para cada paciente. E não para nós. Não é uma bandeira. Ela tem um objetivo, que é você melhorar com a melhor técnica para cada paciente. Você falou de constelação familiar, né? Isso. Ela também revive, né? Ela leva a pessoa para... Leva para trás, pro trauma, no sentido de você perdoar. Agora, andaram fazendo isso para crianças ou adolescentes ou pessoas que foram abusadas. Então, como é que você vai perdoar o seu... abusador? Isso é uma coisa que acontece com a maturidade. Em algum momento, quando você começa, de alguma maneira, ter a tal da inteligência emocional, e depois eu digo que a última instância da inteligência humana é a inteligência espiritual. Leva tempo para a gente chegar a isso, ou tem muita gente que não vai chegar. Como é que eu posso botar, teoricamente, você de frente para um pai abusador numa representação e perdoar porque ele foi abusado? Porque no primeiro momento que alguém confessa que foi abusado, essa pessoa quer ser acolhida. Porque, em geral, ela foi abusada quando criança. E quando criança, a criança confunde o abuso como se ela estivesse tendo um prazer. E aí se sente culpada. E não é. A criança está tendo uma descoberta de percepção de sensibilidade. E que é posta para o abusador como, mas você está gostando. Não, ela está tendo uma descoberta perceptiva. Que não tem nada a ver com prazer. Porque o clima, ela sabe que é um clima esquisito. É interessante isso. Mesmo a criança tendo uma sensação
perceptiva de sensibilidade no corpo, ela sabe que aquilo tem uma tensão no ar. E isso acontece muito. Uma coisa misturada. Exatamente. Um bolo E de para falar, para uma criança ou para um adolescente falar de abuso, é uma coisa que requer um tempo. Tem que ter muita confiança, porque, em geral, o adulto que ela confiava foi a pessoa que fez. Então, não é uma coisa que você, num final de semana, reúne as pessoas e, tipo assim, tá aqui, ele fez isso porque o pai dele fez isso. Né? Então, funciona para algumas coisas, sim, mas para outras, não. Eu já recebi muita gente que fez constelação e segunda-feira estava no meu consultório desesperada. Eu não sou contra a técnica da constelação, deixo isso muito claro, eu não sou contra nada. Mas a gente tem que ver se aquela técnica, naquele momento, aquela pessoa está preparada. Às vezes a gente não está preparada para as verdades. Claro. Né? Quantas vezes você sabe de uma verdade, mas você não quer tocar naquela verdade? Aí quando você tem lá seus 40 anos, você fala tipo assim, não, agora eu tenho que admitir essa verdade para mim. Né? Existe um processo. A mente tem um processo, ela vai abrindo as possibilidades. Isso vem com autoconhecimento, com estudo. Isso não vem com magia. Porque as pessoas sempre acham assim, eu vou fazer um troço e vou ficar maravilhosa. Não, a gente vai ficando maravilhoso porque a gente vai se tornando um ser humano melhor. Não existe outra saída. Não tem atalho. Não tem atalho. Mas no caso, por exemplo, das pessoas que te procuraram depois de fazer a constelação, foi por causa disso? Porque era muito cedo para fazer essa confrontação? Era. Entraram em estado de pânico, em ansiedade. E foi uma coisa assim... E eu não entendia, porque eu não entendia da técnica. Eu falava... Não entendo direito, mas eu já ouvi falar que é isso. É você... fazer uma representação. Se torna, sei lá, o pai ou a pessoa que você sofreu trauma e você revive aquilo de novo. Exatamente, numa intensidade. E num período, assim, no final de semana. Aí, de repente, tchau, acabou o encontro. Se vira. Vamos todo mundo para casa. Nossa. De repente, você mexeu em coisas que não estava pronto ainda, você entendeu? abre uma ferida e não fecha, né? Eu tive um caso de uma menina que foi abusada pelo pai, que ela levou um ano me procurando, e ela sabia que eu sabia, mas ela não tocava no assunto. E aí, você também não? Não, jamais. E a gente ia conversando, aí teve um dia que ela falou assim, eu hoje não saio daqui antes de falar o que eu tenho para falar. Poxa. Aí eu falei assim, fique à vontade, se você não quiser falar, não vai fazer a menor diferença. Eu estarei do seu lado como estou em qualquer circunstância. Aí ela chegou e falou. E ela falou, meu maior medo é que volte a acontecer. Eu falei, não há essa possibilidade, porque a gente já entrou na justiça, ele é obrigado a ficar afastado de você pro resto da vida. E ela falou, e se ele for no meu casamento? Eu falei, ele não irá, ele será preso. Então, assim, aí eu fui botando tudo que a gente tinha de recursos. Uma prática. Prática, né? Tem que ser prático. Sim, tipo assim, ela tem medos e eu tenho que dizer, para isso a gente tem isso. Para isso tem isso. Não tenha medo porque isso não pode acontecer. Isso. O que falta, né? E aí, essa menina é um amor de pessoa, e ela chegou e falou assim, mas eu tenho que falar com a minha avó, que era a mãe dele, né? Mãe do pai. Sei. Ela falou, mas a minha avó tá com 89 anos. Eu falei, mas se você acha que tem que falar, você fala. Aí ela, mas se ela morrer? Eu falei, ninguém morre antes da hora. Se ela morrer, era o horário dela. E ela foi e falou, de uma maneira muito calma. E a avó falou, filha, o que eu posso te dizer, que quando você vier aqui passar férias, eu nunca deixarei ele estar aqui, apesar de ser meu filho. Olha só. Então, ela foi conseguindo falar para a tia, ela foi conseguindo falar para... E o irmão... Ela tem um irmão e o irmão tem autismo. E o irmão percebia e não conseguia fazer nada. E o irmão só falava, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Foi uma situação muito interessante, porque ela protegeu esse irmão. Ao mesmo tempo, teve uma hora que ela tinha raiva porque o irmão não tomava uma atitude, mas o irmão, coitadinho, não tinha como. Ele era massacrado. Mas a mãe conversou, assim, foi uma coisa muito bonita que hoje eles são muito unidos, assim. Tem uma união, uma força.
e eu te digo, aquela menina vai transformar essa história, ela não sei o que ela vai ser, mas ela vai ser de uma resiliência. Mas um ano a gente ficou uma olhando para a cara da outra, falando de outras coisas, falando de pessoas, Você sabia e tem mas a hora nunca, certa, né? até que o dia que ela falou, eu falei, fique tranquila que você hoje é a última paciente, a gente tem todo o tempo do mundo. Levou 3 horas alguma coisa. Nossa, essas coisas. Ô, Lene, eu preciso fazer um xixizinho. Você manda uma pergunta aí? Mando. Tem várias. Tem muitas aqui, deixa eu mandar. Ó, o Sérgio JCJFJ, ele fala aqui: boa noite, Ana, te admiro demais e me espelho muito em você. Tenho 16 anos e pretendo cursar psicologia, mas quero fugir desse modelo tradicional de apenas trabalhar com consulta. Sou apaixonado por comportamento. E o que fazer com essa paixão? Alguma dica? Olha, Sérgio, primeiro fico tão feliz de saber que você tem 16 anos e de alguma maneira eu te inspiro. Você não sabe como a gente fica feliz com isso. Eu diria que a psicologia hoje, no mundo inteiro, os psicólogos é que fazem as grandes pesquisas de comportamento e não os médicos. Primeiro já digo isso. Então, você pode ser um grande pesquisador dentro do comportamento. Você pode ser um grande perito de comportamento, né? Aí está mais ligado àquela coisa de você identificar um tipo de crime, que tipo de pessoa faria aquilo. Você pode ser um grande neuromodulador, né? Porque, por exemplo, o neurofeedback é aplicado pelos psicólogos, que é uma técnica bastante interessante. Eu só acho assim, se você conseguir um psiquiatra que tem uma cabeça legal e vocês puderem formar uma dupla, é muito legal. Porque, por exemplo, eu trabalho com o Alex, né? Todo mundo sabe, com o Alex Rocha, ele é um psicólogo cognitivo-comportamental. E eu acho que a gente, por pensar parecido, assim, que o mais importante é o paciente. Nunca te bote a tua vaidade na frente. Faça o que tem que ser feito melhor para o paciente, não para você ter razão. Não queira nunca ter razão. É uma babaquice ter razão. O importante é o paciente ficar bem. Isso é a coisa mais importante. Se você fizer dessa forma, ou se você não quer consultório, se você quer fazer pesquisa, faça pesquisa. As melhores pesquisas são feitas por psicólogos hoje. Nos Estados Unidos, quem faz pesquisa de psiquiatria são psicólogos. Então, assim, tem um campo... Você pode ser neurocientista também. O psicólogo hoje tem uma especialização que é o neurocientista, que significa estudar tudo sobre o comportamento, essas técnicas novas, porque as coisas vão mudar muito. Mas uma coisa é certa, a inteligência artificial sempre precisará de nós humanos para conduzi-la. Então, seja um excelente ser humano, porque você será um excelente psicólogo. Tem mais uma aqui do... deixa eu ver aqui. Poly Opinions. Ela fala aqui, ó. Meu avô tem Alzheimer e teve que ser internado ano passado por conta de uma pneumonia. Fiquei chocada com o desespero, com despreparo com a doença. Para ele era desesperador estar em um local estranho. A equipe médica demonstrava uma impaciência absurda, muito triste. Você vê o seguinte, quem tem Alzheimer, em geral, morre de pneumonia. Por quê? Por quê? A degeneração do cérebro começa com a perda de memória, com a orientação, e depois vai comprometendo a deglutição. Na fase um pouco mais final, a mesma área que vai dificultando o andar, dificultando o reconhecimento das coisas, eles botam a comida na boca e esquecem de engolir. Ai. Literalmente. Nossa. E às vezes o que acontece? Essa comida está ali, de repente, passa para o pulmão. Ao invés de descer, vai para o caminho errado. Vai para o caminho errado. Então é muito comum você ter a complicação da pneumonia. Então, tem que ter aquela paciência de botar o paciente sempre para sentar, dar comida na boca, esperar, tem que ser sentado, nunca deitado. Aí bate no hospital para tratar a pneumonia e o pessoal dá comida deitado. Então, assim, é isso que eu digo, que por mais que a medicina esteja evoluindo, em máquinas, em hospitais, tem hospitais hoje que são verdadeiros hotéis, né? Você se sente lá, tem computador, tem não sei o quê, tem sala de espera. Mas se a gente lembrar que por trás de toda essa tecnologia tem que ter o ser humano para manipulá-la,
A gente tem que entender de gente. Porque a gente fala tanto de sustentabilidade, né? A gente tem que criar o ser humano sustentável. O ser humano sustentável é esse que tem que olhar as pessoas... Caso a caso. Não, e pensar o seguinte... Posso ser eu amanhã. Eu sempre digo assim, eu quero ser uma velhinha que as pessoas gostem de cuidar, Vilela. Eu quero ser aquela velhinha, mesmo que a enfermeira, o enfermeiro não saiba, mas eu quero sorrir para aquela pessoa e a pessoa saber que me dê uma energia boa. Entendi. Eu não quero ser uma velhinha ranzinza. Eu peço a Deus que não me permita isso, porque assim, é isso que a gente leva. Eu tive uma paciente de Alzheimer que ela chegou a um ponto que não me reconhecia mais e me adorava. Marlene. E aí ela um dia chegou já caminhando muito mal, deglutindo muito mal, e o marido foi levar. Aí eu falei, poxa, não precisava eu ir em casa. Não, eu quis sair com ela um pouquinho, que ela não está saindo muito. Aí ela olhou para mim, aí ele, você lembra quem está aqui? Ela olhou, sorriu, falou assim, eu não lembro do seu nome, mas é tão bom olhar para você. Olha só. Por quê? Porque a pessoa não esquece a maneira como você olha ela. É isso que falta para acalmar uma pessoa, né? Que chega ali no hospital... Tem um olhar bondoso, um olhar humano. E se está falando besteira, ouve as besteiras. Não, porque querem me atacar. Não, mas a gente aqui vai te proteger. Olha, pega aqui minha mão, confia em mim. Olha para mim, o senhor me lembra meu pai. São coisas que você tem que fazer porque um dia você vai precisar que façam por você. Eu acho que as pessoas hoje não têm essa noção. E todos nós hoje, nós estamos vivendo muito mais. Então vamos precisar muito mais. Porque é muito fácil pensar a vida agora, com 30, com 20. Mas essas pessoas que hoje têm 20 vão chegar pelo menos a 100. Claro. E nós que estamos, se a gente não fizer grandes besteiras, Vilela, a gente vai chegar a 80, 90. E vai depender de pessoas. Né? Vai depender de pessoas. Então, assim, se a gente não preparar pessoas para lidar com pessoas, se a gente não fizer ser humano sustentável, não vai ter valido a pena nada. A gente vai estar andando de foguetinho, a gente vai estar fazendo isso tudo e a gente vai estar tratando as pessoas assim. Ou então botando o garoto esquizofrênico numa câmera de tortura, né? Aquilo parecia uma coisa nazista. Total, câmara de gás. Não, uma né? câmera de gás. A Carolina Oliveira, ela fala aqui, ó, doutora Ana, lhe amo. Obrigada. Sou borderline implosiva e casada com um borderline explosivo. Meu Deus. Implosivo e explosivo. Tem. Aí ela fala que nossa vida mudou muito quando assisti seus vídeos e procuramos ajuda. Pouca gente entende. Boa. Não somos assim por opção. Vilela, já tá na hora de você lançar uma linha de jujuba. Olha só, é verdade, né, cara? Olha só a ideia, né? Olha, border tem uma coisa. O border é pura emoção, né? É muita emoção. E aí você falou implosivo, explosivo. No meu livro, Mentes que Amam Demais, eu faço essa comparação. A implosiva é aquela pessoa que ela explode para ela faz mal para ela. O explosivo é aquele que põe toda a sua insegurança, a sua raiva para fora, geralmente no outro. Então, você vê, ainda bem que eram tipos diferentes, né? Porque se completam, é isso? Não é que se completam, mas você imagina 2 borderline explosivos. Tá. Ia ser uma brigalhada, um quebra-quebra dentro de casa. Ela fazia aquilo, ela fazia mais mal para ela, com certeza. E aquilo que eu falei, o border, ele capota no excesso da emoção. Gente, não ter emoção é uma coisa horrível. Ter emoção demais dá para graduar, dá para ajustar. Eu sempre falo isso. Eu tenho grandes amigos borderline, grandes amigas borderline. E engraçado que outro dia eu recebo muito paciente border que as psicólogas indicam e falam assim, não, vai nela porque ela gosta de borderline. Ela é a pessoa... Não é que gosta, gente. Eu gosto de gente. Entendeu? Por exemplo, então eu vou separar porque tem gente que não atende border. Tem colega que não atende. É difícil. Eu não tenho paciência. Por uma hora tá assim, outra hora tá assado. Eu falei, mas vem cá.
Não é Faz pra parte, isso. É, você não é pra isso estudou que para você quê? estudou, é. Para selecionar, olha, eu atendo isso, não atendo aquilo. Gente, durante minha vida toda eu atendi tudo. E posso te dizer, quem sabe atender border sabe atender qualquer outro paciente. Porque o border, ele leva a gente ao limite para testar o nosso amor. Então, eu muitas vezes, eu tive pacientes border que iam para o consultório para brigar comigo. É? Ia. E você fazia o quê? Eu deixava 15 minutos, porque eu não sei o que. Posso falar? Ouvindo. Você tem que. A arte de escutar, que as pessoas perderam isso. Perderam, Tá. tá. Posso falar uma coisa? Fala, Bia. Eu não vou te atender hoje, não. Não precisa nem pagar. Sabe por quê? Eu não vou brigar com você. Vai me fazer muito mal brigar com você. E eu não quero. Vamos deixar para amanhã ou depois da manhã? Cara, neutralizava. Aí o pessoal fala, domadora de abelha. Domadora Mas não é domadora de abelha. Cara, a entender, pessoa né? tá que não cabe dentro dela. O mínimo que eu posso fazer é ouvir. É. Entendeu? Até porque o border, em geral, quando ele fala uma opção de coisa para você, ele não quer que você diga o que ele vai fazer. Ele só quer vazar aquilo. Ele quer fazer um fio terra de tanta emoção, de tanto turbilhão, entendeu? Mas não aquilo me faz custa. bem quando ele vomita aquilo. Ou então bem... ele vai explodir aquilo no ataque de fúria. Ah, tá. Não me custa. Aí a pessoa fala, porque você também não me dá atenção. Eu vou procurar melhorar, pode ter certeza. Mas eu nunca vou te tratar como uma criança. Entendi. Porque eu sei que você é capaz de ser muito mais do que isso. Entendeu? Quando, tipo assim, você não. Eu falei, eu nunca vou deixar você de ser dependente de mim. Porque senão eu estaria me aproveitando das suas fragilidades. Aí ele entende que às vezes não responder não é um abandono. É acreditar que ele ou ela está pronta para arriscar uma ação que seja mais construtiva. Entendi. Mas isso é uma coisa que você tem que ir construindo, dá trabalho. Os meninos trabalham comigo e eles vêm. Tem dias que eles querem falar comigo, eu não consigo. Porque são 130, 140 recados. Porque todo paciente que é meu paciente tem o meu celular. Quando chega e fala assim, eu sou paciente da Bia, não tenho celular. Não é paciente. Entendi. Não tem. Porque assim, eu respondo. Às vezes eu estou exausto, eu cheguei, aquilo que eu não consigo mais falar. Eu estou, E aí vem Aí eu aquele vou áudio. fazer aquele lista assim, então, isso aqui. Aí eu tenho que fazer uma seleção do que é importante. Porque também tem uma coisa linda. Meus pacientes, ao mesmo tempo que mando, eu peço para mandar notícia no início do tratamento toda semana. Ah, é? E tem aqueles que de repente falam, tô ligando para dizer que eu tô ótima, que eu te amo, Poxa. que não sei o quê. Cara, aquilo. Aí me dá uma energia que eu tô. Aí respondo mais 200. Entendi. É uma injeção de. Olha Ao aqui. mesmo tempo É que tem dopamina, isso, né? ao mesmo tempo que tem isso, tem esse outro lado que, tipo assim, tô ligando pra te dizer que hoje aconteceu isso. Mas tem eu preciso de você agora, eu tô desesperado. Tem isso daí Tem também. também. Mas assim, eu treino muito meus pacientes para serem a consciência deles. Porque tem muita gente que faz do paciente, não, faça isso. Não, eu nunca fala isso. Não é uma faça isso. receita de bolo. Não. Eu falo, olha, eu acho que isso aqui é melhor, mas o que a sua intuição manda? O que você acha que vai te fazer melhor? Aí se a pessoa fala, eu tô com vontade de ir lá dar na cara, isso vai dar um problema policial. Estarei do seu lado também, mas eu não posso tirar um crime que você vai fazer. Eu boto isso na mesa. E aí, se você der 3 minutinhos para a pessoa pensar, ela pensa. Entendi. Mas se você for aumentando a discussão, não tem. Sai a razão e a emoção fica pura ali, Fica a discussão borbulhando. pela discussão, né? Uma paciente minha, border, chegou para mim uma vez, tipo assim, eu tô péssima, não sei o que lá, eu quero que me interne agora, e não sei o que, eu quero me internar, e papapá. Aí, falei, eu não interno, paciente. Eu não interno. Porque eu tenho recursos hoje, técnicos, que não passam por remédio para melhorar a pessoa. Falei, eu não interno, então você muda de psiquiatra. Vou sentir muito sua falta, mas se você quer, eu respeito. Aí eu falo, mas só tem uma coisa. Internação, vão te dar remédios, você vai engordar pra caramba. Porque quando você chegou aqui, você tinha 12 quilos a mais.
Você quer engordar? Na sua idade, eu acho que engordar 12 quilos, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Não. Pronto. Vamos mudar. Quais são as outras opções que eu tenho? Me Entendeu? convenceria Porque, fácil também. Sabe? Porque a pessoa fala assim, porque você... Gente, não adianta. Você dá real pra ela. Você tem que... Se tem muita emoção, vamos na razão. É. E aí você, quando fica com raiva do paciente, você deixa de ter razão. Você entra naquela emoção. Você entra na mesma vibração que ela. Exatamente. Ó, tem um comentário aqui da Ana Paula que ela fala o seguinte: eu tenho um vizinho psicopata de 14 anos, aí ela coloca entre parênteses, meu diagnóstico. Engana a todos, é suspenso da escola e sempre é vítima. Já machucou minha filha com um alicate e entre outras coisas piores. Lido com ele seguindo as dicas da doutora Ana. Obrigado. É o comentário da Ana Paula Cordeiro. Ana Paula, talvez você esteja certo, porque machucar uma criança com alicate, que maldade. que não faz com bicho, né? Nessas alturas. Se você puder, se muda. É mesmo? Porque assim, o psicopata, ele com 14 anos, se ele já está assim, o auge da sua maldade se faz... mais ou menos ele vai nesse auge até 30, depois que ele começa a perder. Tem muita maldade ainda pela frente. Nossa. E eu pouparia minha filha, mesmo que eu fosse para um lugar. Distância, tem um amigo meu que fala assim, é distância higiênica. A gente tem certas pessoas que a gente tem que Melhor manter manter distância. E eu protegeria minha filha a qualquer custo.